Pois é, eu hoje, né, pra te resolver isso. Mas... Quem? Um pouquinho mais tranquilo. Nem me fala, gente. Tô ansioso. Ó, já tá gravando. Brincando. Bateu o sino, não, né? Guardar. Fica mais pra cá que eu não tô... Agora tô parecendo... Ó! Ansiosos, gente. Para finalizarmos o primeiro semestre. Não vai ter mais filosofia. Diretamente, não. Hã? Isso aí, tá vendo? Já aprenderam, já. Já valeu. Não sei, Gustavo. Não sei. Para de ser humilde. Olá, Júlia. Você tá querendo ganhar pontos? Aham. Eu tenho que lançar lá. Meu Deus. Vamos orar? Se eu orar, se eu clamar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, São Josafá, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É de hoje. É o santo de hoje, é. Ele foi bispo e mártir. Defendendo a unidade da igreja. Tinha um grupo, ele nasceu lá na Ucrânia, aí naquela região lá começou a ter um grupo que ia contra algumas ideias da igreja, começou a dividir, sabe? Antes de Martim Lutero, isso. Aliás, mais ou menos no mesmo período. E aí ele vai, ele como ele era bispo, então ele descobre dentro do território da diocese dele ali um grupo de padres e pessoas que estão indo contra a fé. Eles estão afrontando a fé católica, né, a ponto de dividir, né, fazer um ceticismo, né, uma divisão. E aí vai lá, né, falar, ô galera, pelo amor de Deus, né, vamos parar com isso aí, vamos a igreja é unida, não precisa dividir nada e tal. E aí eles foram, os padres lá juntou uma multidão lá, esperou ele sair da igreja. Quando ele saiu da igreja, agarrou ele e matou ele. Jogou o corpo no rio, assim, né? Mas depois foi achado o corpo, né, e aí... É igual tipo São Sebastião, você sabia que São Sebastião não morreu de flechada, né? Não. Vocês sabiam disso? São Sebastião não morreu a flechada. Por mais que a imagem dele mostra, né, tudo, mas depois das flechas, eles acharam que estava morto mesmo. Aí jogou ele no rio e acharam o corpo dele, né? Aí viu que estava vivo. Aí cuidou dele e tudo. E aí depois, aí, quando ele sarou, ele voltou lá pro chefe do soldado, não sei o que era, para mostrar, olha, que eu tô vivo aqui, cara. Ele falou assim, ah, não, então vamos matar ele de vez agora. Aí foi apedrejado depois. Mas... Ela fala assim, meu Deus, é mais forte que o seu, e tá vendo?
Aí falou assim, não é possível, deixa eu fazer esse trem direito. Aí matou ele na mesa. Gente, quem ainda tá falando essas coisas? Gente, vamos fazer o seguinte. Nesse primeiro horário, vamos tentar ver o máximo de coisas que a gente consegue adiantar aqui, de uma maneira mais, de fato, de curiosidade, para vocês terem anotado, é claro, e para falar que a gente não viu, né, mas se surgir, é claro, ao longo da vida de vocês ou das próximas matérias, algum conceito da filosofia ou algum filósofo, nós vamos passar por eles de maneira bem rápida aqui, pegando os principais temas, igual a gente fez, começou a fazer na semana passada. A gente vou revisar aqui agora. Aí no segundo horário, eu não sei se vocês têm alguma dúvida específica da filosofia, se viram alguma coisa para frente, para trás, alguma coisa na internet que vocês queiram compartilhar ou perguntar, para a gente fazer uma reflexão, a gente faz isso. Se não, aí eu continuo dando matéria. Mas beleza? Não, eu contei depois. Não, tá bom, já sabe. Resumido já. Às vezes também quem não veio nas últimas aulas, com alguma dúvida, alguma coisa online também, para a gente finalizar mesmo nosso curso, né? Ah, tem a prova. Não, mas a minha prova é diferente. A minha avaliação é o dia 1º de dezembro, vocês estão lembrados, né? Eu vou mandar no bonitinho no grupo lá, porque senão vai confundir a galera. Isso, já reserva a data lá. Mas essa é a frase do cara lá. Aí vai pesquisa na internet. Não, eu vou voltar a presença. O que? Não, é só isso. É só isso. É só isso, é participar da segunda filosófica, 1º de dezembro. Aí vocês entram lá, participam, e no final vocês me mandam uma frase ou um textinho que vocês acharem interessante sobre aquela reflexão. Porque nós, assim, não sei se a gente vai conseguir chegar, mesmo que a gente não chegue, eu vou passar um pouquinho sobre a filosofia de vida, né, que tem voltado a ser refletida na atualidade. Por quê? A gente observa uma sociedade atual, uma juventude muito envolta de uma falta de sentido. Por isso que o índice de depressão é maior, né? Por isso que as brigas políticas são maiores. Por que existe muita divisão política hoje? Porque hoje nós não votamos mais em ideias, nós votamos em pessoas. Isso é um problema filosófico, né? A gente pegou duas figuras, né? Desculpa a expressão, eu não posso falar isso, mas diabólicas. Você sabe o que significa diabo, né? Divisor. Vem do latim diabolus, que é aquele que divide, é o divisor. Então, tem duas figuras que a gente endeusou elas. Eu estou fazendo uma reflexão filosófica aqui, tá bom? E aí a galera defende um lado, por mais que o cara é abortista, defende minoria LGBT, foi condenado, né? Foi preso, o bendito, mas a pessoa defende a ferro e fogo, não sei por quê. Aí, do outro lado, também, nós temos alguém que teve atitudes infantis na pandemia, que poderia ter evitado dar cargos para pessoas do Partido dos Trabalhadores do STF, não evitou, né? Só que, entende o que eu quero dizer? Acaba que a gente colocou duas grandes figuras no poder, mas não votamos em ideias. Tanto que, fazendo pesquisa, né, para 2026, provavelmente o nome do Lula e do Bolsonaro voltam a ser fortes. Peraí, gente, o que está acontecendo? Assim, o que eu quero para o país mesmo? Isso é uma reflexão filosófica para a atualidade, né? Porque Maquiavel, ele já falava, aliás, a gente vai ver depois, Thomas Hobbes dizia que o homem é o lobo do homem, ou seja, o homem nasce mal e a sociedade deixa ele mais mal ainda, né? Porque não sabe fazer uma reflexão do que é bom de fato para a sociedade, não sabe refletir o que é argumento e o que não é argumento. E isso, na nossa atualidade, traz para nós uma crise de identidade.
Os jovens hoje, por que tem alto índice de depressão? Por que a gente tem trocentos gêneros agora e tem que discutir sobre gênero? Porque a pessoa não sabe mais o que ela é. É uma crise de identidade. Eu não sei o que eu sou, então eu preciso criar alguma coisa que encaixe que eu sou. Aí eu sou cis, transbinar, sei lá o que das quantas. Né? Daí eu não sou nem homem, não sou nem mulher, mas eu também não sou trans, mas eu também não sou aquilo. Eu preciso encontrar alguma coisa para eu ser. Isso é crise de sentido. A pessoa não tem um sentido para a vida dela. E tenta colocar em qualquer outra coisa. Então, tudo isso que acontece na sociedade é uma reflexão filosófica, é algo que a gente precisa colocar na mesa e falar assim, peraí, né, o que está acontecendo? Na política, na sociedade, na internet. A gente pensa alguma coisa aqui, uma coisa horrorosa. Não sei se vocês acompanharam a Virgínia e o José Felipe, esse famoso aí. Cara, eu fico pensando assim, vamos trazer para os nossos princípios cristãos. Eles casaram na igreja, têm seus filhos e tal, e aí eles vêm a se separar. Uma coisa já muito triste. Aí a galera comemora, porque o José Felipe, ele está agora com uma cantora sertaneja, Ana Castela, e a Virgínia está com um jogador de futebol. Eu falo assim, gente, é um casal que se separou, está na segunda união, né? Tudo bem, pode ser que o José Felipe esteja mais feliz agora, não sei, mas espera aí, eu estou ferindo vários princípios cristãos. Sabe, eu estou ferindo a dignidade do matrimônio, a dignidade da relação homem e mulher. Entende? A maternidade. Exatamente. E a galera está aplaudindo. Exatamente, está todo mundo aplaudindo. Né? Agora o Brasil vai ganhar a Copa porque o Vinícius Júnior está feliz. Gente, o que está acontecendo? E a galera traz isso como uma coisa real para a vida mesmo, sabe? Isso é filosofia, discutir sobre isso, né? Essas questões. É um levantamento filosófico que a gente traz. E aí, é o que a gente vai ver, os filósofos falam do sentido. É uma sociedade que tem uma crise de sentido. O Nietzsche, é um filósofo que vocês vão ver aí, na página 49, tem o tema aí no 13.2.2, ele fala de uma transvalorização dos valores. Né? Trans, por mais que hoje, quando a gente fala trans, a gente já pensa na questão de gênero, mas trans significa mudança. Tá? Por isso, quando a gente fala uma mulher trans, aqui tem uma mudança de gênero. Transforma, é uma mudança de forma. Né? Uma mudança de forma. Transvalorização, é uma mudança de valores. Né? E o que o Nietzsche diz para nós? A sociedade hoje pega o que era valor bom e traz como valor ruim. E pega o que era valor ruim e traz como valor bom. Isso é a mudança dos valores. Né? Eu inverto o que é valor. Isso é um problema, porque isso resulta, para esse filósofo aqui, na morte de Deus. Ele vai dizer assim, Deus morreu. É uma obra do Nietzsche que chama Assim Fala Zaratustra. E ele fala assim, olha, para a sociedade moderna, contemporânea, Deus morreu. Não existe mais Deus. Aí você fala assim, nossa, o cara, ele era ateu de fato, né? Mas quando ele disse que Deus morreu, é porque os valores que são de Deus morreram na sociedade. Aí perguntam para Zaratustra, né, que é o personagem, quem matou Deus? Se Deus morreu, aí ele diz, a sociedade. A sociedade matou Deus. É o que a gente vê hoje. É o que a gente vê hoje. Aí você vai para... Você chega na época de Natal. Nossa, engatei uma reflexão aqui do nada, né? Mas a gente está chegando na época de Natal. Época de reunir a família. Que era para celebrar o nascimento de Jesus, a gente fazer uma ceia bacana. E quantas famílias que se reúnem só para dar briga? Não é? Tem até uns memes, né? Exatamente. Então, mas assim, o sentido ainda poderia até ser só no Natal, mas se fosse no sentido assim, nossa, no Natal vamos reunir para a gente celebrar a unidade, para estarmos em volta da manjedoura do Deus que nasceu, cara, isso é muito bonito. Só que aí a gente tem mais uma vez briga. E por quê? Por coisa besta. É sempre uma coisa muito inútil. Percebe? As brigas que dá na família é por coisa muito inútil. Eu lembro até do último Natal que teve lá em casa. Meu Deus.
Já começa no grupo do WhatsApp. Nem futebol, galera, briga mais hoje. Hoje é tanta coisinha assim, nada a ver mesmo. Mas tudo isso para dizer dessa crise da sociedade, crise de identidade, crise de pensar o que é o homem, da onde que ele veio, para onde que ele vai. Né? E mesmo que eu acredite que não existe uma vida após a morte, que não existe um Deus, que não existe um céu, que não existe um inferno, isso não justifica eu agir da maneira que eu quero. Porque eu estou falando, se eu parto do princípio que o ser humano é pessoa, e a pessoa tem uma dignidade em si, isso é filosofia, não é cristianismo. Se a pessoa tem uma dignidade em si, eu preciso partir disso para dar ao ser humano a dignidade de vida, a dignidade de moradia, enfim, eu quero dizer que o ser humano tem uma dignidade própria, independente da religião. E mesmo que a pessoa não acredite na religião, ela não pode desacreditar da dignidade do homem. Senão o homem vira um animal como qualquer outro. Eu acredito que essa crise, eu acho que ela vem, né, talvez com o iluminismo para cá, do século XVIII. Mas hoje ela se aflora, né? É uma crise muito mais nítida. Gente, que você vai, por exemplo, eu não sei vocês, na época vocês são mais velhos do que eu, assim, com respeito, mas vocês podem dizer, assim, porque me chamam para dar palestra no IAC. Então, ó, tá vendo? Me chama, 21. Tá vendo? Tá vendo? Todo mundo aqui da minha idade. Mas que eu digo assim, me chamaram para dar palestra no IAC. Aí eu cheguei lá, IAC 12, 13 anos, né? Não, também, mas assim, aí a tia chegou para mim lá, e falou assim, "Ô, João, toma cuidado, você vai falar, porque tem uma menina, que ela teve suicídio esses dias e tal." Beleza, fui lá, fiz a palestra, a menina estava toda cortadinha assim mesmo. E aí depois da palestra, ela, por vontade dela, que chamou para conversar. Eu estava na liturgia, aí a tia chegou assim, uma menina quer conversar com você. Eu falei assim, nossa, meu Deus, eu ilumina o Espírito Santo. Aí eu perguntei assim, o que está acontecendo? O que te levou a isso? Ah, não, porque o meu sonho era ter ido na festa de 15 anos da minha amiga e minha mãe não deixou. Gente, a menina, o braço, a cicatriz no braço dela. Mas tem mais alguma coisa? Tem acontecido? Não, não, e tal. É só isso. Não, só, é claro que eu não falei desse jeito, né? Mas eu pensei, gente, porque a mãe não deixou ir na festa de 15 anos, ela tentou tirar a própria vida. Se isso não é uma crise de sociedade, Mas eu falei desde o início, entende? todo o que você falou, desde a relação são tipos de avanços, justificativos de avanços. Claro, o nosso pensamento de adulto, né? Uma menina dessa não deveria ser muito gente. Vai trabalhar com isso. Aí, como que a gente muda isso? Como você conversa com pessoas? Como você discute uma roda de amento? Porque a gente precisa justificativa. Tipo assim, eu tô levantando esses temas aqui, mas eu não tô tomando partido de nada, não. Eu só tô levantando para vocês refletirem. Entendeu? Eu acho que essa mesa é azul e você acha que ela é rosa, ela é a Exatamente. Travou para vocês? Deu uma travadinha aí, professor. Voltou, Fernando? Voltou, agora voltou. Tá bom. Então tá bom. É uma reflexão. Os pais hoje estão ensinando não para os filhos. Aí quando tem um não, é motivo de suicídio. Exatamente. Exatamente. E isso aí, infelizmente, a gente vê nas escolas e lá tem regras. Então, quando a gente fala não igual o pai, eu não sei exatamente a história do professor que colheu, de alguma forma, um celular da menina para recolher, o pai foi lá e bateu. Então, é uma...
acham que, igual, eu tô lá em casa, os meus pais, eles são possíveis, são todos, mas lá em casa, eles não ensinaram respeito, também era muito, você fala, não, Então, exatamente, né? E é claro, diante de tudo isso, a gente vê, pode pesquisar, mas tem vários pensadores que refletem sobre isso. Então, é isso que eu quero trazer para vocês, que tudo isso é matéria da nossa reflexão. Né? Enfim, ele pode né? deixar de sujeito semana passada, né? Então, foi muito legal, junto ao conjunto. E ele Aonde? falaram, Pode ser, não. não, eu não entendi. Ah, o seu Clóvis de Barros. É Santos Close. Ah, tá. Então, legal. Muito bom. Vou provocar vocês. Provocar. Chamar antes. Não, chamar depois. Tá, vamos lá. Diante de tudo isso, vamos relembrar, então, a filosofia moderna, a Idade Moderna. Falamos que, neste período aqui, a partir do século XVIII, né, no século XV, nós temos ali uma ascensão do que nós chamamos de renascimento, é o renascer das ideias greco-romanas, e nós temos no século XVIII o iluminismo, que é justamente o pensamento à luz da razão, não à luz da fé. Pensamento a partir do centro do antropocentrismo, ou seja, o homem no centro da reflexão, não mais Deus no centro da reflexão. Nós começamos, então, refletindo desses dois filósofos, Descartes e John Locke. Descartes, do lado do racionalismo, chamado pai do racionalismo. Lembra que eu falei de Descartes para vocês, que é uma palavrinha que nós precisamos lembrar dele? Tem anotado? Racionalista, mas tem alguma coisa que define a filosofia dele. A dúvida metódica. A dúvida, né? Então, ele questiona todo o pensamento filosófico para chegar à conclusão, né, daquela famosa frase dele, eu penso, logo existo. E por que penso, logo existo? Porque se eu duvido de tudo, eu só entendo a minha realidade, onde eu estou, onde eu me situo, a partir do meu próprio pensamento, e não daquilo que é dos meus sentidos. A minha racionalidade faz eu entender a minha existência, certo? A minha razão faz entender que eu estou aqui e me faz perguntar pelo propósito pelo qual eu estou aqui. A minha razão faz esse movimento, de maneira muito sintética. Né? E do outro lado, temos John Locke, né, começando aí na representatividade do empirismo, ele vai dizer que, de fato, o conhecimento ele não começa pela razão, não se dá pela razão, mas se dá pelos sentidos. O ser humano nasce como uma tábula rasa, né? Uma tábula lisa, né? Uma folha em branco, e o conhecimento vai se dando, né, na vida do ser humano a partir do conhecimento dos sentidos. Né? Quando ele tem contato com as coisas, ele não sabe o que é uma cadeira só pela razão dele, né? Pela atividade racional, mas ele sabe que é uma cadeira, porque ele tem contato com uma cadeira, ele entende a forma da cadeira, a função dela. Até uma volta a Aristóteles aqui, né? Matéria e forma. Mas essas são as duas correntes. É claro que aqui nós vamos ter outros filósofos também representantes. Mas nós precisamos entender isso da filosofia moderna. Né? Primeiro, né, a divisão racionalismo e empirismo com Descartes e John Locke. Posso apagar? Só lembrando da última aula. É claro, né, nós temos aqui a teoria política de John Locke, que
Se quiser ficar de curiosidade, depois vocês podem dar uma lida. Professor, Por exemplo. Oi, Fernando. pede o pessoal do presencial aí depois para tirar foto para nós do quadro Sim, e senhor. mandar para nós lá no grupo. Sim, senhor. Obrigado. Pode mandar para eles. Deu certo, Leonardo? Show. Então, aqui, por exemplo, né, o John Locke, na teoria política dele, né, mas ele vai falar de direitos naturais, ou seja, direitos que são próprios do ser humano. Né? E um deles, é óbvio, é o direito à vida. E dá pano para manga, né, gente? Pra gente falar outras coisas. Seguindo aqui nossa linha de raciocínio na filosofia moderna, nós vamos falar só de esses dois. Olha, não sei te dizer. Não sei te dizer, Gibson. Para te falar a verdade. Mas, né, o que ele vai dizer aqui de direito natural é a vida, mas assim, nós estamos falando de uma filosofia política. Quando ele diz de direito à vida, ele fala também do direito à propriedade privada. Então, a vida é uma propriedade. Né? Entendeu? Agora, eu não sei se, sobre essas reflexões, o que talvez John Locke apontaria. Né? Mas esse tema do aborto também ele é muito... Vocês vão discutir isso no curso depois de antropologia teológica, o que a igreja vai dizer sobre isso. Mas obviamente, né, gente, nós somos cristãos católicos, então tem que ser contra. Né? Por favor, né? Alguém quer falar? Obrigado, não entendi. Vamos falar. Eu comecei escrevendo com uma letra, depois olha com a outra. Meu Deus. Mas depois a gente discute, tá vendo? Isso é um tema filosófico. Talvez no segundo horário a gente discute isso, a gente faz uma discussão. Não, mas vai ficar bacana, porque o John Locke eu não sei o que ele diz, mas tem outros que eu sei o que eles dizem. Né? David Hume, aqui, ele vai trazer uma crítica à causalidade, né? Um ceticismo sobre a causalidade. Então, estão lembrados da causalidade para Aristóteles? Das 4 causas: eficiente, material, formal e final. Né? Tem as causalidades lá para os naturalistas, tem a causalidade para Aristóteles, e tem uma reflexão em cima da causalidade nas 5 vias de São Tomás de Aquino. Precisa ficar claro para nós. Que vai chegar aqui na filosofia moderna, o David Hume vai criticar a causalidade. Ele diz que a causalidade é uma ilusão. Que as coisas não são propriamente feitas de causa e efeito. Né? Que, na verdade, ele vai falar que tudo é impressão e ideia. Uma coisa, uma ideia que gera a outra. Bem resumidamente mesmo. Porque a gente vai avançar mais no próximo, que é Immanuel Kant. Mas entender que... Então, nós temos 2 divisões, racionalismo e empirismo. Né? Divisões ferrenhas aqui. E nós temos David Hume com essa grande crítica à causalidade. A ineficiência da causalidade. Ou seja, não é voltando para trás que eu vou encontrar um princípio de tudo. Mas é a própria impressão das coisas e as ideias que vão me levar à conclusão das coisas. E não a causalidade. Entendeu? É a impressão que eu tenho, que é a causalidade para Aristóteles, uma causa formal, qual que é a matéria? Né? Uma causa material, uma causa formal, qual que é a forma? Uma causa material, qual que é a matéria? Uma causa eficiente, para que serve? Né? Quem fez? Uma causa final, para que serve? Né? Isso é a causalidade. David Hume está dizendo, eu não preciso disso para ter a ideia de garrafa. A própria impressão que eu tenho da garrafa já me induz, já me traz a ideia de garrafa. Entendeu? Não é analisando matéria, a forma,
né, o ato, a finalidade disso aqui, que vai me dizer que isso é uma garrafa. E aí a gente volta para aquilo que eu fiz lá na primeira aula. Lembra quando eu perguntava para um imaginar uma lata e outro a outra? Né? Então, o que justificava ali? Foi a experiência deles também, mas mais do que isso, a própria impressão que eles tinham de garrafa. Certo? Entenderam? Aí eu perguntei, mas lembra? Mas isso aqui, a garrafa é o quê? Um recipiente que põe água. Eu dizia para vocês, tá, mas o recipiente que põe água, um copo também coloca água, uma vasilha coloca água. Lembra disso que eu dizia para vocês? Aí David Hume está dizendo justamente, ele está defendendo vocês aqui nessa hora. Ele está dizendo que eu não preciso de toda essa reflexão de matéria, da causalidade das coisas, para entender que isso aqui é uma garrafa. A própria impressão racional que eu tenho já me diz que algo é garrafa. Por isso que ela disse que o que era garrafa, e o outro rapaz disse também que o que era garrafa. Os dois chegaram a uma conclusão, conclusões diferentes, mas ambas eram garrafa. Né? Então é isso que eu quero dizer para vocês. A causalidade, para David Hume, é que ela é ineficiente por causa disso. Né? Aí, vamos voltar para outra coisa. Por que a causalidade é ineficiente? Lembra quando eu perguntei do Camilo? O Camilo e o unicórnio? Vamos supor que ninguém viu um camelo e ninguém viu um unicórnio. Por que eu sei que o camelo é real e o unicórnio não é real? Aí a gente fez toda aquela reflexão, que vocês estão lembrados, né, e tal. Mas aí David Hume vai dizer assim, eu não preciso dizer esse exercício todo de causalidade para entender essa diferença. O camelo é uma impressão dada, eu sei que ele existe, né? Por N dados, mas é uma impressão própria da ideia. Agora, o unicórnio não é uma impressão dada. Ele é por ideia, então ele não é real. Entendem? É isso que está querendo dizer sobre a crítica à causalidade das coisas. E aí o exercício racional, mais uma vez. Né? Entendeu? Mais ou menos? Faz sentido, não faz? Sabe o que é o pior que na filosofia era isso? O professor falava, ele ia dando aula, aí eu ia prestando atenção, tá? Falava, nossa, aí ele foi daquele jeito. Não, Platão tem, é verdade isso. Aí ele fala, aí a próxima aula foi Aristóteles. Eu acho que Aristóteles tem razão. Aí foi passando, não, acho que ele tem razão, acho que foi mais ou menos assim, né? Aí chegou nessa hora e falou assim, acho que o David Hume tem razão. Hoje eu já não acho mais, é óbvio. Cara, É muito estudado. vou dar uma resposta nada a ver. Não é nada a ver. Nada a ver. Para mim, qual que tem razão? Pode ser o último. Não, tô brincando. O último que eu estudei não tem tanta razão. Eu daria uma resposta. Não é besta, porque não é besta, mas é Jesus, cara. Impressionante. Você estuda filosofia, é claro, é interessante. Isso aqui desenvolveu o nosso pensamento racional, a nossa política e tudo. É claro, por exemplo, o conceito de democracia é lindo quando ele foi criado. É óbvio que na prática não existe, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que, assim, independente de todo esse pensamento, né, você sempre volta a Jesus Cristo, né? Não tem jeito. Até o professor Clóvis, que ele tem uma reflexão sobre Jesus. Ele é filósofo, ateu, mas tem uma reflexão muito bonita sobre a pessoa de Jesus, né? Enquanto ele não acredita, né, que Jesus foi Salvador e tudo, mas ele pensa que Jesus foi um grande líder, pensador. Pois é, que aí coloca Jesus como o cara mais top dos filósofos, e não acredita que o cara é Deus, pelo amor de Deus. Não adianta nada. Mas enfim, isso é reflexão para outras coisas, né? Senão solta só um negócio assim fica estranho. Agora, para finalizar a filosofia moderna de vez mesmo, né, para a gente só pegar esses ganchos desses pensamentos modernos, vou falar para vocês de Kant. Kant com K. Vamos golinho dessa água, gente, porque minha garganta está muito boa esse dia, não. O Kant, vamos dizer que ele é... O primeiro negócio achando que era azul é preto também. Te enganou, né? É o... Eu falo, gente? Vou falar de Kant. Ele é um sintetizador. É um sintetizador de todas essas ideias da modernidade. Já ouviram falar de Nicolau Copérnico?
Lembram? Da ciência e tudo. Qual que era o pensamento de Copérnico? Foi uma reflexão. Né? Que até então nós tínhamos que a Terra era o centro do universo, né? Que a Terra estava lá e o Sol e os outros planetas giravam em torno da Terra. Nicolau Copérnico faz uns estudos, né? Desenvolve, né, o telescópio, né, o microscópio é aquele. E aí ele vê, né, de fato, analisando os astros, ele chega à conclusão de que a Terra não é o centro do universo. É muito pelo contrário, a Terra gira em torno de um Sol, que é uma estrela que está dentro de uma galáxia própria dentro do universo. Então a Terra não é o centro do universo. Então, o que isso foi chamado? É uma revolução copernicana. Ele revoluciona, porque a humanidade inteira, né, acreditava que a Terra era o centro. Né? E aí ele vem e mostra que a Terra não é o centro. O Sol é o centro da Via Láctea, né, da galáxia. Enfim, ele foi um grande revolucionário, depois vocês pesquisam na internet, a Revolução Copernicana, justamente porque ele traz um argumento diferente do que toda a humanidade acreditava. E na filosofia, o Kant, nós chamamos que ele faz uma revolução copernicana na filosofia. Então, depois vocês ouvirem falar quem foi o revolucionário copernicano da filosofia, é Kant. Por quê? Porque ele vai pegar e vai dizer o seguinte, né? Vou fazer um desenho aqui, só para vocês terem em mente, tá bom, gente? Mais uma vez eu volto aqui, não vou cobrar isso de vocês, mas tá dentro da nossa matéria de introdução à filosofia, então é bom vocês saberem. Mas lembra, então, tem uma rincha entre racionalismo e empirismo, é o que nós estamos vendo aqui, pra você ficar claro. O Kant, ele faz uma síntese, porque ele fala assim, o ser humano não tem como ele conseguir o conhecimento só pela razão, e não tem como ele conseguir o conhecimento só pelos sentidos. Ele precisa da razão e precisa dos sentidos. Exatamente. É como se tivesse esse movimento aqui. Né? Ué, agora você virou a lua? Não era preto? Depende da altura que você escreve. Tá bom. Que ele diz... O racionalismo, ele diz que o conhecimento se dá somente pela razão, né? E os sentidos são inúteis. O empirismo diz que as coisas estão aqui, nós temos uma árvore, a árvore está aqui, né? E a ideia que eu tenho de árvore, ela não se dá pela razão, ela se dá pelo meu conhecimento. Então eu toco na árvore, eu vejo a árvore, e essa ideia de árvore chega até a minha mente. O que o Kant vai dizer agora? Ele vai dizer assim, que o ser humano não tem jeito. Ele é dotado da razão. Então, o pensamento do ser humano, ele traz à pauta a realidade. O exercício racional do ser humano é próprio. Você solta um bebê assim no mato, por mais que ele possa ficar sozinho, tem até a história do móvel, mas não tem jeito, tem coisa que é própria do ser humano que ele vai desenvolver por si só, por ser humano. Então, ele vai dizer, temos conhecimento racional, né, o conhecimento próprio, que nos dá a ideia e a realidade das coisas. Porém, eu tenho uma árvore aqui, né? Essa árvore eu tenho conhecimento dela pela minha razão. Mas eu toco, eu a vejo e consigo aprofundar o conhecimento, né, pelos sentidos dessa árvore e ver se ela é uma árvore venenosa, se ela é uma árvore frutífera ou não. Mas o exercício é racional. Mas a conclusão se dá pelos sentidos. Tá bom? É isso. Basicamente, é porque depois... O Kant é muito difícil, na verdade. Ele tem duas obras que ele vai chamar assim, a crítica da razão pura. O que é a crítica da razão pura? O que vocês entendem quando eu falo razão pura? Somente a razão, exato. Ele vai criticar isso, é uma obra gigantesca, toda difícil. É claro, mas é aí que ele vai falar de categorias do ser humano. Então, ele critica a razão puramente. E tem uma outra obra chamada Crítica à Razão Prática, que é justamente esse exercício somente prático. Né? Bem resumidamente para vocês, essa crítica justamente aos sentidos. Então, ele traz essas duas críticas para dar uma síntese. E por que de tudo isso? Porque quando eu chego na ideia de Deus, pelos sentidos,
né? Por mais que Santo Tomás de Aquino faz, aí que está a sacada da parada, né? Porque Santo Tomás de Aquino ele usa da causalidade de Aristóteles para explicar Deus. Ou seja, ele parte do ôntico, certo? Daqui, para o ontológico, ou seja, para a realidade do ser, a gente falou lá em Santo Anselmo, quem lembra? Ele parte, então, dessa realidade, o ontológico, para falar da realidade do ser, pelas 5 vias, Santo Tomás de Aquino. E aí, o Kant, ele vai criticar Santo Tomás de Aquino. Ele faz uma crítica a isso. Ele fala, não tem como passar do ôntico para o ontológico pelas 5 vias, pela via do sentido. Eu posso passar do ôntico para o ontológico pela via do racional. E aí ele vai falar de transcendentais do ser, de condições de possibilidade de conhecer o ser, né? Essa abertura do transcendente, que se dá pelo meio racional. Ele não descarta os sentidos, mas ele critica São Tomás de Aquino, porque ele diz que não é possível, pela via do sentido, eu ter o conhecimento de Deus, pela via da causalidade. Por mais que ele não era totalmente crítico à causalidade, mas ele critica esse argumento de São Tomás de Aquino. Por quê? Ele faz uma síntese. Entende? Ele está juntando tudo. Porque para Santo Agostinho, a única via somente era a via racional, iluminação divina. Para São Tomás de Aquino, a única via era os sentidos, né? E a mesma coisa para Descartes. Lembra que eu falei da glândula pineal que dá na nossa mente, que nos dá abertura para Deus? Ele fala que é uma via somente racional. Os outros que criticam a existência de Deus falam que não é possível conhecer Deus porque eles só estão pela via do sentido. O que o Kant faz? Ele pega todo mundo, dá um abraço e fala assim, peraí, tem um sentido, os sentidos nos ajudam também, eles fazem parte, eles trazem o nosso conhecimento e do sentido, para o nosso conhecimento, a nossa razão dá abertura para o conhecimento do ser. Cara, isso é bacana demais, cara. Você tá doido. É. Quê? O telescópio preto de novo? É outro pincel. Ai, ele tem 2. Ai, que loucura. Eu vou esconder esse aqui. Não, Fica lá, você quer ter? ai. Mas isso é bacana demais, né? Vou colocar aqui, então, só para a gente ver evolução copernicana. Racionalismo e empirismo. Eu vou colocar aqui para vocês saberem também. Esse racionalismo inteligente, né? É o mais. É mais. É o mais. Tá isso. Esse tudo. Qual? Não. É sempre criticando o filósofo anterior. Essa é a lógica, né? Os outros. Passar do onde para o ontológico pelas 5 vias. É preciso também da abertura para o ser.
Hum? Passar do ôntico para o ontológico. Graças a Deus. Oi? É preciso de uma abertura ao ser, pela via racional. Com razão. Não só pelos sentidos e pela causalidade. Não vai gastar o restinho desse tempo aqui até o intervalo com o Kant, então. Vamos lá, vamos cantar então. Deixar isso aqui por enquanto, depois eu apago. O que acontece então para Kant? Né? Ele faz essa síntese, dá essa união racional, faz essa crítica ao Santo Tomás, falando dessa abertura ao ser, toda essa coisa assim, de categorias. Mas ele vai dizer por que isso é possível. Porque ele vai falar, isso aqui é importante, vou até apagar essa seta, que tem que ficar junto. Palavras difíceis é uma coisa relativamente fácil. Né? Eu ia falar do número. Não é número, não, gente. É número, gente. Número. Vou colocar ela. O número é um fenômeno. Está na minha mão. Do número é um fenômeno. O que é isso? Basicamente, ele vai dizer por que é importante o racionalismo e o empirismo juntos. O número é o que ele chama de coisa em si. E o fenômeno é a coisa em si, coisa para si. Ele vai falar que o número é uma realidade transcendente, uma realidade maior, que envolve todas as coisas, que ela existe e é completa em si mesmo. Ou seja, ela não precisa de um complemento para existir. Essa realidade transcendental. Ela existe em si porque ela é completa por si mesma. E aí ele vai dizer por que agora é importante as coisas. Fenômeno é que significa fenômeno mesmo, né? Eu vou falar de fenômeno da natureza, é a realidade nossa aqui, que é a coisa para si, né? O que é a coisa para si? A coisa para si está em função da coisa em si. Então, a coisa em si move a coisa para si. Ou seja, o número envolve o fenômeno. Essa é a realidade transcendente. E o fenômeno é a realidade que está dada e que muda e que acontece, que é o agora. Né? E aí ele vai usar disso para falar por que ele traz essa realidade. Fica bem confuso agora, eu acho. Eu estou tentando dar um jeito aqui. Que ele vai falar que existem. Por que aí o racionalismo é empregado, né, junto com o empirismo? Ele vai falar que no número existe um conhecimento a priori. Ou seja, priori antes. É um conhecimento anterior, que já existe em si e por si. Por Cristo, com Cristo, sem Cristo. Está vendo? Isso aqui é tudo Jesus. Mas, enfim. É um conhecimento que já existe em si. Conhecimento a priori, antes. E o fenômeno me dá um conhecimento a posteriori. É um conhecimento que não está a priori, mas que se dá depois, a posteriori. Entendeu? Aqui que está essa junção. Racionalismo e empirismo. Ah, que coisa difícil. Mas tá bom. Vocês guardam só esse aqui do Kant, que tá bacana. Vamos dar um intervalinho para vocês respirar, acordar. E aí, na próxima aula, a gente fala um pouquinho de algum filósofo aqui e faz as discussões dos temas polêmicos. 15 minutinhos, pessoal.
Adriana, está me escutando? Oi? Está me escutando? Meu áudio ainda está vendo? Não estou te ouvindo bem. Ah, eu vou ter que arrumar esse áudio aqui em casa. Tá me escutando? Ah, tá gerando eco. E aí, Meu Deus. eu nunca, quando eu devo uma vez, ela nunca me deu leite, então, bom, aí mas eu tenho intolerância também. Eu diarreia por tomar leite. Leite de soja. Eu nunca quero muito bem tomar leite. Soja é diferente. Só por você. Cresce na escola. Eu tentando entender meu pai. Achei alguém tá eu ia na escola, aí na Minha mãe ia seguindo na escola, mas ela eu ia na aula ainda. Agora eu tenho ligado com ele, esse tipo. Aí quando ele todo cercado que não tem forma, ele por acaso nem água, ele continua. Não vai de foto, teve foto. E sorvete? Mas você tem sorvete. Não, mas o sorvete é aquele mais puro, por exemplo, aquele gelado. Tem um aqui, antes da padaria, tem uma padaria aqui, a L Cafeteria. Você não conhece, não? Tem rosa. Aí ali pra cima da esquina tem gelato, tem um sorvete lá. Ai, maravilhoso. Nossa, muito bom. Mas não é que eu não sei, assim, não é? Adoro para isso também. Eu já. Não, mas assim, cara, mas é mais gostoso. Tipo assim, eu vou para Sideral, Chiquinho, mas lá eu achei muito mais gostoso. Isso é mais saudável, mas assim, é mais caro, mas assim, mas é muito mais gostoso. Ou a consistência, você come, parece que tá comendo um creminho. Agora, esses outros você come, ele dissolve, vira água. Você tem uma noção, eu fui lá, tem uns. Eu estava no seminário menor, em Patrocínio. Eu vim com meus pais aqui para a paz, a gente foi baixar a missa na catedral e a gente foi lá. Como é que chama? Ô! Me manda mesmo.
Me manda mesmo. Tô falando sério. Pode. Então tá bom. Gente, vamos voltar. Vamos voltar aqui. A gente finaliza. Vamos falar de mais 2 filósofos, pode ser? Vamos falar de Schopenhauer e vamos falar de São João Paulo II. Tá bom? E aí a gente finaliza o nosso curso, a gente faz uma discussão ali e no final, vocês de casa também, viu, galera? Se tiverem alguma dúvida, algum tema atual para a gente poder dar uma discutida, vamos passar por isso aqui mais rápido para a gente poder discutir sobre isso. Esse aqui é o filósofo Arthur Schopenhauer, que nós vamos ver agora. Vejam, começando do período da filosofia contemporânea, né, que é mais ou menos aí do século XIX até os dias atuais. Né? Então, pegando o período da filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna, do século V ao século XV ao XVIII, e agora a filosofia contemporânea, do século XIX até os dias atuais. Tá bom? Esse carinha aqui, gente, Arthur Schopenhauer, é o filósofo pelo qual eu escrevi o meu TCC. Eu me baseei um pouquinho na ideia dele, porque eu fui falar de música. E ele vai ter um pensamento muito bacana sobre música. Mas, Schopenhauer, ele começa a sua filosofia partindo de um pressuposto que eu comentei até com vocês na primeira aula. Né? Comentei na primeira aula, veja, hoje na última a gente vai entender o que ele quis dizer. Mas ele diz o seguinte, né, que se liberdade é eu poder fazer aquilo que eu quero, né, todo mundo concorda com isso, né? Então eu preciso primeiro querer, para depois ser livre. Deixa eu escrever isso para ver se visualmente a gente entende mais. Mas fez sentido para vocês? Liberdade. Então, se liberdade é eu poder fazer o que eu quero, é preciso primeiro querer, para depois ser livre. Por que ele parte desse pressuposto? Por que ele parte dessa afirmação? Raciocina comigo aqui, galera. Se eu estou dizendo que a liberdade é eu poder fazer o meu querer, mas primeiro eu preciso querer para depois ser livre, eu deixo falsificada a ideia de liberdade. Ou seja, a liberdade vira uma falsidade. Eu não sou livre porque eu preciso primeiro querer. Então, na verdade, eu sou escravo do meu querer. Entenderam? Porque se a liberdade é justamente poder fazer o que eu quero, o meu querer, ele está primeiro da liberdade. Ele está antes de eu ser livre. Então, eu sou escravo do meu querer. O meu querer é que move a minha realidade. Né? E, obviamente, esse querer, ele chama de vontade. E aí ele vai pegar essa base do Kant, né, e vai dizer o que é um número. O que é a coisa em si? É a vontade. A vontade é o que move todas as coisas. É a vontade do homem. Né? Mas o que eu quero dizer com vontade? Vontade eu não estou dizendo desejo próprio, não. Eu, por exemplo, vou acordar para ir trabalhar. Vou acordar às 5 horas da manhã. Né? É a minha vontade ir trabalhar? Não. É óbvio que eu quero continuar deitado, dormindo. Né? Mas eu tenho que ir trabalhar. Mas tem algo que me move, que me envolve a trabalhar. É a vontade. Mas peraí, mas eu não quero trabalhar. Mas a tua vontade não é ter dinheiro? A tua vontade não é ter uma casa boa, não é ter os seus bens materiais? E para ter isso, você não precisa trabalhar?
Então, a tua vontade, mesmo que não seja trabalhar, mas o trabalho implica, o resultado do seu trabalho é a sua vontade. Entende? Mais ou menos? O que ele quer dizer com isso? Então, se a vontade humana ela move toda a realidade, eu sou escravo dessa vontade. Né? A vontade é aquilo que envolve todas as coisas. Né? E o que ele vai dizer? O que é o fenômeno? O que é essa realidade nossa aqui? O fenômeno é a representação. É como as coisas se representam frente à vontade. Né? Pegando o pensamento do Kant. Então, a vontade é que eu falo realidade, falando aqui do universo mesmo, viu, gente? Está dizendo do universo. A vontade é que move o universo inteiro. Os planetas, a galáxia e a nossa vida. Essa é a vontade, é o número. Né? E a representação é como a vontade se dá nas coisas. Então, por exemplo, a vontade, a necessidade do homem de descansar faz ele criar uma cadeira para ele poder ficar confortável, faz ele criar uma cama. A vontade do homem em ter as coisas mais práticas faz ele criar um celular. A vontade do homem de não querer se esforçar tanto para aprender as coisas faz ele criar a inteligência artificial. Enfim, vejam, tudo é movimento da vontade. Só que, é claro, essa vontade, ela se representa no fenômeno. Ela não está só, entendeu? Nessa realidade. Por isso que está aqui. A minha vontade de ter algo que guarde água aqui, para mim, né, faz com que eu crie um recipiente que armazene água mais gelada por mais tempo. Né? É a garrafa d'água. Então, a vontade, ela implica uma representação. Aí, é a mesma coisa. É o número do Kant, ele vai dizer que é a vontade, do Schopenhauer. Né? E o fenômeno, que é a coisa para si, é a representação. A vontade, ela se representa. E aí, é claro, né, dentro disso, ele vai dizer que como nós somos movidos pela vontade, aqui nós vamos falar de uma filosofia de vida, ele vai dizer que não existe alegria, não existe felicidade. A nossa vida inteiramente é dor e sofrimento. Porque somos escravos da vontade. E o exemplo dele é um pêndulo. É como se fosse um pêndulo, né, que fica de um lado para o outro, de um lado para o outro, né, entre dor e sofrimento. Dor e sofrimento. Dor e sofrimento. Dor e sofrimento. Essa é a nossa vida. Né? Ele refere a vontade também na parte do jogo. Assim, ele vai... Sobre a parte de fé, ele é um pouco ainda meio cético sobre isso, sabe? Mas ele vai dizer... Aí que tá. Aí a gente vai chegar ao que é a religião, o que seria a fé para ele. Né? Vamos lá. Frente a essa realidade. Se a vida agora é dor e sofrimento, porque eu sou escravo da minha vontade, a minha vontade sempre vai implicar algo que me deixe para trás, é claro que isso aqui é um pessimismo. Por isso que ele é conhecido como o filósofo pessimista. Né? Só que ele vai dizer, eu estou aqui sintetizando, é claro que eu poderia falar muito mais coisas, né? Mas ele vai dizer que existe um alívio da vontade, né? E que frente a toda essa questão, então entende, né, que a nossa vida ela é envolta pela escravidão, não pela liberdade. E somos escravos do que para Schopenhauer? Escravos da vontade, exatamente. Por isso dor e sofrimento, né? Que a nossa vida é envolvida. Só que ele diz já que essa vontade, essa dor, esse sofrimento causado pela vontade, pode ter um alívio. Né? Ela pode se aliviar por meio da expressão. O homem, para eliminar a dor e o sofrimento causado pela vontade em si, a vontade dele se expressa. A vontade do homem, e aqui eu falo da vontade da realidade, mas vontade de desejo também. Esse desejo do homem é preciso ser manifestado para ele aliviar aquilo que está dentro do interior dele. E o Schopenhauer fala que o alívio para a vontade é a arte. A arte é o alívio da vontade. A arte é o puro meio da expressão do homem, é onde o homem expressa os seus sentimentos, né, para não ficar guardado em si. E aí ele elenca as artes. Né? Ele diz que a arte mais baixa é a arquitetura, né? Que é a construção das coisas.
né, a arte mais baixa. Aí entraria um pouco a questão da fé egípcia, porque a religião seria só esse meio artístico de alívio do sofrimento, né? Até um pouco meio herético, que eu vou falar aqui, mas é questão de filosofia. Por exemplo, as missas, os cultos evangélicos, os rituais seriam meros teatros, né? Para poder representar, para poder aliviar algo uma angústia interior que eu sinto, né? Essa escravidão. Então, isso seria um pouco da fé para ele, né? É a arte, né? E aí, subindo um pouquinho de degrau, então ele fala da arquitetura, depois ele fala da jardinagem, depois ele fala da escultura, né? Da pintura, ele fala que a pintura eu posso evocar imagens, eu posso evocar realidades. Por exemplo, se eu colocar uma pintura aqui para a gente, da independência do Brasil, Dom Pedro chega no Ipiranga e fala independência ou morte, aquela imagem dele. Nós não estávamos lá, mas pela pintura eu posso entender o sentimento que estava acontecendo naquela época, entendeu? Então, tá vendo que o Schopenhauer é um alívio de uma angústia que eu represento uma realidade de determinada época que me traz o sentimento que eles estavam sentindo. Então, isso é a arte para ele. E, por fim, a mais elevada das artes é a poesia. Porque, pelo jogo de palavras, eu posso evocar imagens, eu posso voltar ao passado, eu posso expressar meu sentimento. Quantas poesias que a gente vê de alguém que vê o pôr do sol e sente algo, né, bom, né? Ou às vezes alguém que foi traído, né? Enfim, aí faz uma poesia. Eu não estou falando de músicas seculares, não, tá, gente? Essas músicas mas é expressão. Isso que Schopenhauer vai deixar claro. Sim, na época dele, a expressão era diferente. Mas aí ele fala da música. É isso que eu acho interessante. Por isso que eu desenvolvi esse tema depois, porque ele diz que a música é algo que está para além da arte. A música é o meio mais perfeito da expressão da vontade, porque nela está a completude das artes, sabe? É um negócio muito bonito. E aí ele vai dizer, é claro, que na música eu vejo a pura expressão da vontade presente no homem. Aí você vai falar o seguinte, mas e o funk, né, da atualidade? É a expressão da vontade do homem. Que vontade é essa? Uma vontade fraca, uma vontade decadente, uma vontade puro pelo prazer. É uma expressão fraca, mas é a expressão. Né? E aí você vê reflexo, eu sou reflexo dessa sociedade, é a expressão. Então, é a expressão, é o reflexo do que está dentro dele, da vontade dele. Né? É isso que Schopenhauer diz que move a realidade, a vontade. Então. Não, ela pode trazer alegria. A música é o mais puro meio de alívio da dor, é a música. Só que, aí sim, a música ela é tão completa, porque, por exemplo, ela pode ter uma letra linda, mas se a melodia dela é triste, o sentimento que a música evoca é um sentimento de tristeza. Mas ela pode ter uma música com a letra totalmente triste, mas a melodia se alegra. Então, por isso que ele fala que a música é mais poderosa. Porque se eu tenho uma poesia, a letra da poesia é uma letra triste, você lê ali, você sempre sente de tristeza automaticamente, você não foge daquilo. E em qualquer outra arte também. Você vê uma catedral lá da Inglaterra, lá da França, linda. Automaticamente aquilo te dá um sentimento, nossa, caraca, que negócio bonito. Né? Aí você vê uma igrejinha qualquer dos crentes na esquina, aí não dá tanto sentimento de beleza. Eu falo assim, que as outras artes para Schopenhauer é muito claro o que ela quer mostrar. Né? A pintura é muito claro o que ela quer mostrar. Por exemplo, Van Gogh, tem uma pintura dele, que ele faz um autorretrato dele sem orelha. Van Gogh é extremamente depressivo, um dia ele deu a louca, cortou a orelha e pintou um autorretrato dele sem orelha. Então, você olha para aquilo lá, você vê o que o cara estava passando na época, na hora. Então, para ele é isso. Mas quando a gente chega na música, ela é tão diferente, tão completa, que ela, pela melodia, pelo ritmo, ela pode evocar diferentes sentimentos, mesmo que a letra não corresponda com a melodia, entendeu? E aí, é claro, aí a música seria a pura expressão da vontade. E quando eu digo expressão da vontade, eu não estou dizendo só do homem, estou dizendo da realidade. Né? E aí a gente entra em outros assuntos, frequência sonora, como que a frequência sonora influencia nas paixões, né, das pessoas. Né? Até compartilhei um vídeo no meu Instagram um dia,
Não sou muito de fazer vídeo para Instagram, não, eu sou péssimo para isso. Mas um dia eu fiz assim, Falando influência. falando um vídeo que a gente vê um cara com um instrumento assim, de frequência sonora, aí a criança tá chorando pra caramba, né? E aí ele bate o instrumento, vocês já viram. E aí o instrumento faz... Ah, você viu meu vídeo? Bacana. E aí solta, né, uma frequência sonora que o neném para de chorar. E, o que eu quero dizer com isso? A frequência sonora influencia no sentimento. Por que a criança parou de chorar quando escutou aquela frequência sonora? É porque o som, ele tem uma influência direta no que a gente sente, no que a gente vai sentir. Aí, isso para justificar o quê? As músicas que as crianças de hoje estão escutando. Entendeu? Porque, olha pra você ver o poder da música. A letra é horrível, mas se o ritmo é envolvente, exatamente. Então, isso é uma crítica, né? Ah, não, você desenvolveu esse pensamento, quem que desenvolve? Filosofia, tá? Eu só quero deixar claro isso. Mas, entendem? O quanto que tudo é influência. Então, as músicas da igreja é chato e tal. Não é isso, é porque, entendeu? A música, o poder da música é muito maior do que esse. E aí influencia, é claro, no que a criança sente e tudo. João Pedro, Às vezes também nós já escutamos músicas, falo por mim mesmo, sertanejos, algumas músicas nesse sentido, que são boas, o ritmo é bom, a sanfoninha tá boa demais, só que dependendo da letra, né, vai até, a letra não é tão interessante assim. É igual uma João música Pedro. assim. Ô, pois não? Pois não, seu amigo? Deixa eu te falar, não tem nada a ver com o momento, mas, por exemplo, o Salmo. O Salmo é uma melodia, né? Seria correto eu ser um salmista e estudar o que aquele salmo queria dizer, ou eu mesmo expresso no salmo quando eu estiver cantando? Isso é interessante, Solino. Para o Salmo, é interessante ver o contexto também do que o Salmo estava querendo dizer, mas também o contexto da liturgia. O que a liturgia está trazendo de mensagem pro dia. Porque, por exemplo, nós temos na Semana Santa aquele Salmo, meu Deus, por que me abandonastes? Então, seria interessante entender o momento que a gente está vivendo. A Semana Santa é um momento mais, vamos dizer, escuro, né, da igreja. Então, não seria interessante, por exemplo, pegar uma sanfoninha, meu Deus, por que me abandonaste? Entendeu? Aí eu preciso entender o que o Salmo está querendo mostrar, né? Ou o poder da... Até, tá vendo? Até dentro da igreja, nesse sentido. Tem uma melodia da canção nova. E aí, era um papo É, exatamente. Então, Solino, seria interessante mesmo ver o contexto do Salmo, mas também o contexto da liturgia. Né? O que a Oi, João liturgia Pedro. também quer dar de mensagem. Porque hoje o salmo, João, geralmente o salmo, qualquer um vai cantar salmo, né? Não condiz com aquele salmo belo que ele é, né? É um erro grave dentro da igreja, né? E vocês vão estudar isso, mas uma coisa interessante, quando tem formação para equipe de canto, livro de formação para equipe de canto, o primeiro canto a ser escolhido da missa tem que ser o Salmo, sabia? É o primeiro canto que tem que pegar a melodia dele, é o Salmo. Ô, João É Pedro. claro, assim, que aí tem muitas questões, não tem parte que não gosta que canta Salmo, enfim. Mas, assim, liturgicamente falando, né, o primeiro canto a ser separado seria o do Salmo. João Pedro. Oi, Elizabeth, está falando? É o João Pedro que tá falando aqui. Ah, é o João, é porque tá escrito Elizabeth, João. Não, é por causa que é minha mãe. É eu que estou assistindo. Ah, não, tá bom. Mas Pode eu falar. vou ver, tá junto comigo. Ou, inclusive, isso que a pessoa falou aí, esqueci o nome dele em relação ao Salmo, tem Peraí, meu irmão, deixa eu chegar salmistas, mais pertinho aqui. Pode falar. tem salmista que vai cantar, independente do tempo litúrgico que sempre canta a mesma melodia, e às vezes é aquela melodia mais simplesinha que tem, e às vezes o salmo poderia ser trabalhado com uma melodia mais bonita, mais Exatamente. propícia de acordo com a letra e com o momento, né? Dando mais Exatamente. sentido, né? A celebração. Então, é claro, assim, é claro que ele precisaria de um esforço, né, da parte da equipe de canto, de conhecer novas melodias, né? Então, isso é preciso mesmo, né? Mas o que você falou é verdade. Teria que tomar cuidado para não usar a mesma melodia para todos os salmos, né? Mas procurar algumas melodias diferentes.
porque a música na liturgia mostra o que a gente está vivendo também. Tanto no tempo litúrgico, quanto para a liturgia do dia, especificamente. Hoje, por exemplo, a gente está falando do São Josafá, foi um mártir. Então, é interessante, é claro, se organizasse para a missa de hoje, pensar nesses cantos que falam mais dessa entrega, porque o mártir é aquele que se entregou, né? Então, cantos que evoquem essa ideia de entrega a Deus, tanto pela letra quanto pela melodia, mas também letras que falem de martírio, que letras que falem do que o evangelho vai falar, por exemplo. Então, tem que analisar tudo, o evangelho, as leituras, tem que analisar se está celebrando o santo no dia, se não está. É zelo, né? É o que você colocou aí, né? É zelo pela liturgia. Fernando, quer falar também, Fernando? Sim, assim, tentando fazer até um link com o que a gente está falando aí da matéria de filosofia, né? Tendo como pano de fundo aí esse pensamento aí do Schopenhauer, né? Que é a música é a expressão da vontade humana. Aí eu vou colocando assim, né? Eu e minha esposa, a gente participa também, a gente forma uma equipe de música, né? A gente toca e canta nas missas da comunidade aqui. Aí, trazendo aí essas questões colocadas pelos colegas também, a gente tem que entender o seguinte, pelo menos assim, no meu pensamento, melodia de salmo, melodia, tal letra, tal coisa, tendo isso como expressão da nossa vontade perante Deus, daquilo que nós queremos perante Deus, o que nós estamos fazendo. Primeira coisa, eu acho que a gente tem que pensar assim, o que a gente está fazendo ali, naquele ambiente? Sim. Que ambiente é aquele que a gente está? O que a gente está fazendo ali? Qual que é a nossa intenção enquanto cristão ali? E o que a gente quer receber daquele ambiente ali? O que a gente quer tirar para a nossa vida dali? E às vezes, assim, é complicado, porque na hora de escolher música, eu falo assim, por mim e minha esposa aqui, a gente, não vou falar que eu sou músico profissional não, viu gente? Não sou não. A gente é bem amador nesse sentido, e a gente enfrenta dificuldades como, por exemplo, algumas melodias, alguns cantos, algumas cifras de músicas ou partituras, a gente não dá conta. Não, Porque a gente não tem uma formação, isso, não tem um treino. Não, então, a gente... contexto, sim. Isso, então a gente tem que tentar aproximar daquilo que a gente quer trazer de sentimento da celebração e o sentimento que a gente quer passar também para a comunidade, para tentar a comunidade que está ali com a gente celebrando e às vezes ouvindo e cantando junto aqueles cantos, para que a comunidade também possa sentir, ter esse sentimento ali e ter essa vontade a partir daquelas músicas que a gente está tocando. Exato. Perfeito. Então, é isso, né? É entender, de fato, o que eu quero expressar com aquela música, com aquela melodia. Né? Igual tudo isso que vocês disseram. Né? Show. Antes de entrar no assunto, agora eu vou entrar no assunto que a Egípcia perguntou aqui no início da aula, um pouco mais polêmico, mas obrigado, gente, pelas colocações, porque isso envolve o que a gente já disse aqui, né? Uma reflexão trazida por um filósofo, Arthur Schopenhauer, sobre a música enquanto expressão do homem. E isso também dentro da religião, é claro. Tanto que eu acredito que na liturgia nós poderíamos, é claro, precisa ter cantos que mexam com nossos sentimentos, mas precisa ter cantos que sejam próprios da liturgia, né? Porque senão aí vira sentimentalismo, enfim. Mas é uma discussão por outra coisa. Vamos lá, galera. Último filósofo que nós vamos ver aqui, né? Assim, né? Eu vou pular o Nietzsche. Vamos rolar o Nietzsche. Vou. O Nietzsche vai um pouco nessa ideia, não de Schopenhauer, tá? Ele critica Schopenhauer, que ele vai falar que o que move a realidade é a vontade de potência. Ele vai dizer que o homem, para chegar na sua totalidade, precisa chegar ao super-homem, não é o desenho, mas ele vai falar do super-homem. Enfim, ele vai falar da morte de Deus. Tem esse Kierkegaard, aí na página 50. Kierkegaard, ele foi protestante, mas ele faz uma reflexão interessante. Ele diz que o homem precisa caminhar para fora da angústia. Nós tivemos até uma segunda filosófica sobre ele, né? E aí, por que ele é interessante, o Kierkegaard? Porque ele fala de estágios que o homem passa na vida.
né? Então, ele fala de um estágio estético, primeiro, que é aquele movido somente pelo prazer, é algo que eu não tenho controle sobre o meu prazer. Depois eu passo, quando a pessoa se organiza na vida, ela passa para o estágio ético, e entende a importância da moralidade, os valores, o que é certo e o que é errado fazer. E, por fim, o estágio, que seria o ápice da completude do ser humano, vamos dizer assim, seria justamente o estágio religioso. Então, a reflexão dele é justa e interessante, porque ele traz o estágio religioso como a maneira mais nobre do ser humano viver, pela fé, pela comunhão com Deus. Tem mais sentido que isso, né? Você se aliviar da angústia ao encontrar com Deus? Então, isso é interessante. Nós vamos falar, então, agora, depois fica de curiosidade para vocês verem os outros temas com mais calma, nós vamos falar sobre antropologia em poucos minutos, por isso vamos rápido. Mas antropologia é um tratado de filosofia, tem antropologia filosófica, tem a antropologia teológica. Antropologia teológica, os meninos estão tendo aula ali também, vocês vão ter, por isso fiquem firmes no curso. Mas a antropologia filosófica, a gente vai ver tudo pela questão do pecado original, o que é quem que é o homem diante de Deus, né, o que que é a graça, o que é a justificação, antropologia teológica. Na filosófica, a reflexão própria é quem é o homem. O que envolve o ser humano? Corpo, alma, espírito, da onde que ele veio, para onde que ele vai, o que é o ser humano. E São João Paulo II, né, eu preciso trazer aqui, porque ele foi filósofo também, tá? Isso aqui é interessante para nós. O tratado de filosofia dele, ele usa da antropologia, mas a antropologia dele é uma antropologia personalista. O que isso quer dizer, né? Antropologia é estudo do homem. O estudo do homem enquanto sua totalidade. É uma reflexão sobre o que é o homem. Cada filósofo disse uma coisa, né? O Platão dizia que o homem ele é uma união imperfeita de corpo e alma, uma vez que o corpo é prisão para a alma. E depois a gente vê Descartes diz que o homem é uma máquina. O homem é simplesmente uma máquina que fabrica as coisas. Né? O Descartes que a gente viu aqui. Então, o homem é uma máquina fabricante. Né? Para outros filósofos, o homem é mais um animal racional, simplesmente. Enfim, o que a antropologia personalista diz? A antropologia personalista fala da dignidade do homem enquanto pessoa. O homem é pessoa. Por quê? Tem um padre, que é o padre Lima Vaz, vocês vão ver aí, ele faz uma reflexão toda complexa, mas ele faz uma escala, vamos dizer assim, de conscientização do homem. Ele fala de que o homem é corpo, de que o homem é espírito e o corpo é alma, e o homem é alma. Corpo, espírito e alma. Né? Chega para o pessoal ver. Então, corpo, espírito e alma no mais alto. E ele vai falar de uma objetividade no corpo, de uma intersubjetividade do espírito e de uma subjetividade da alma. E tudo isso justifica o homem, explica o homem enquanto pessoa. Isso é o significado de pessoa. A gente hoje usa pessoa como se fosse algo comum, né, só para tratar de ser humano. Mas, na verdade, a conclusão do termo pessoa, que foi até com Santo Agostinho e depois com Santo Tomás de Aquino, quando eu digo que você é pessoa, Gustavo, estou dizendo que você é alguém dotado de corpo, alma, espírito, objetividade, intersubjetividade e subjetividade. Entenderam? Por isso, agora, esse conceito de pessoa é o que é tratado na ética, na antropologia personalista. E tudo isso para falar o que a Gípcia falou sobre o aborto. Porque se eu trato o homem como pessoa, eu falo da dignidade do homem, que é intrínseco. Intrínseco significa que é unido, inseparável. Né? Ou seja, a dignidade do homem, ela existe porque o homem é pessoa. Pronto. Quais homens? Todos.
todos os homens. E por que que eu não aborto? Por que que eu não posso abortar? Porque existe uma dignidade naquele feto que é pessoa. E aí você me pergunta, mas tudo bem, aquele feto, ele não é uma vida, tá? Mas se eu digo que o feto não é uma vida, o feto automaticamente é de uma espécie, certo? Eu uso a palavra feto. Senão, se não for espécie, eu preciso falar coisa. O pessoal fala feto. Se eu digo que o feto é de uma espécie automaticamente é de um ser vivo. Eu não falo de, eu posso falar uma espécie de garrafa. Na biologia eu não falo isso. Uma espécie é voltada para um ser vivo. Se o feto, então, é uma espécie, o feto é um ser vivo. De qual espécie? Humana. Exatamente. Mas não tem vida. Se não tem vida, eu deixo do jeito que está. Por que eu falo para matar? Se até a 4ª semana não tem vida, isso não faz sentido, porque se não tivesse vida, ele não se desenvolveria. E por que eu falo de matar o feto? Se ele já não tem vida. Então, ele tem vida. Se eu pressuponho que eu vou matar, eu preciso pressupor ainda que ele tem vida, certo? Exatamente. E aí, agora, se eu digo que o homem é pessoa, e eu não estou falando de religião, estou falando de filosofia. Na filosofia, nós entendemos que o homem é pessoa por sua completude. E a sua completude não é corpo. Não é só corpo. Eu falei que é corpo, alma e espírito. Então, por mais que o feto não tenha um corpo completo, ele, pela dignidade humana de ser pessoa, existe uma alma e um espírito. Filosoficamente falando. Não estou falando de religião. Tá bom? Porque, então, isso é um argumento filosófico para ser contra o aborto. Entende? Porque, independente, se é um feto, se é desse tamanho, não tem o corpo formado, beleza. Mas o conceito de ser humano enquanto pessoa não envolve só o corpo. Não é só o corpo. Porque se fosse assim, se fosse pensar nesse sentido, alguém que nasce, por exemplo, com uma deformidade, não tem o corpo próprio como ele é. Então, a pessoa, entende? Perde a dignidade por ter um membro a menos. Perde a dignidade por nascer com síndrome de Down. Perde a dignidade por nascer com autismo. Não. Porque a dignidade é muito mais do que isso. Entende? Então, existe uma dignidade no feto, apesar de qualquer coisa. Esse é o argumento, entende? Porque, agora, beleza, se eu penso... É claro que a gente vai... Aí traz todas as questões, contextos, de como que esse feto foi nascer ali, enfim. Mas aí é o mesmo argumento, por exemplo, que os padres espanhóis, que os bispos espanhóis do ano de 1970, eles usavam para ser contra a pena de morte. Que existe uma dignidade intrínseca no homem, a dignidade da vida. Que no personalismo nós vamos falar de um valor inalienável, um valor inviolável, que é a vida. Então, isso significa que eu não posso tirar de ninguém, entendeu? Inalienável, inviolável. Se é inviolável, eu não violo. Enfim, né? Aí é claro, por isso que a igreja, por um certo tempo, ela se mostra a favor da prisão perpétua, por exemplo, não da pena de morte. Porque, apesar de, é uma vida. O quê? Inviolável e inalienável. Não, assim, a gente traz essa reflexão aqui da dignidade. Mas alguns estados dos Estados Unidos tem. Mas o que eu quero dizer para vocês é que essa dignidade ela é intrínseca no homem, entendeu? Porque daí, por que se eu falo que eu posso matar, fazer um aborto? Porque foi fruto de um estupro, né? Eu posso também matar um assassino, um serial killer, por exemplo. Exatamente. Se eu posso matar o feto, eu posso matar o estuprador, né? Então, eu falo assim, entendeu? Porque é uma reflexão muito difícil de eu entender que a dignidade do homem é maior, apesar de ser um feto ou apesar de ser o pior cara do mundo. E aí, por isso que eu falo que, quando falou qual é o filósofo mais completo, é Jesus, porque deu o maior exemplo, né? Assim, tanto que ele dizia, não quero a morte do pecador,
mas que ele volte e tenha a vida. É claro, ele pode querer voltar ou não, pecador. Né? Mas, enfim, é um argumento filosófico. Cara, assim, que as pessoas vão, se for pegar quem é contra mesmo, vai querer usar mil argumentos. Só que aí, a dignidade, entende que a gente perdeu o conceito de dignidade, né? Porque, tá bom, é fruto de um estupro. A mulher foi abusada e tal, e concebeu um filho fruto daquele negócio. Mas, é claro, o estuprador, por mim, tinha que... Ah, só não me... Pronto, agora não fica... Mas, assim, matar jamais, né? Mas eu digo assim, porque ali tem que entender. Tem a dignidade da mulher? É claro que tem a dignidade da mulher. Apesar que ela fala, meu corpo, minhas regras. Beleza, a gente entende isso. É tua dignidade. Mas ali foi concebida uma vida. Eu não estou falando de religião, estou falando de um conceito filosófico, biológico de pessoa. Ali foi concebida uma pessoa. Então, apesar da tua dignidade, tem outra pessoa ali. Horrível a situação. É claro que é horrível o jeito que foi concebido, né? Mas acaba que existe uma pessoa. Você pode esperar para gestá-la, pode colocar para doação não, adoção, né? Adoção, mas existe um valor inalienável ali, independente, não tem jeito. Porque, gente, olha, se o feto não é vida, é porque não tem como afirmar que o feto não é vida, porque como que nós estamos aqui? Todos nós somos um feto um dia. Então, se o feto não é vida, como que nós nascemos? Vamos falar, beleza, feto não é vida. Quando que começa, então, para a gente poder falar que nasceu? Porque precisa ter um princípio. Se o feto não é vida, o que tem? O que é que a gente começa a nascer? Ah, não, mas depois de 3 semanas, 4 semanas, desenvolve e tal. Não, mas peraí, precisa de um princípio. O princípio começou a desenvolver onde? Ah, no feto. Então, o feto é vida. Não tem como. Se o feto não é vida, nós não estamos aqui. Precisa ter um outro meio. Aí, em religião, eu não acredito. Então, não pode acreditar que Deus veio e criou a gente. Então, a criação não pode ser o meio. Então, como nós estamos aqui? Exatamente. Mas é porque é o que a gente fala quando eu dei uma palestra no JTC um dia e veio essa pergunta, né? É claro que a maior forma de adquirir prazer que o ser humano tem é pelo meio sexual, né? Assim, né? Tem outro meio de prazer mais forte que dá mais prazer do que este. Só que a gente tem que entender que o sexo tem um objetivo. Entendeu? O sexo ele não existe para dar prazer por si só. Entende? O sexo não é para isso. É a mesma coisa, eu posso colocar dentro dessa garrafa aqui várias coisas, sei lá, refrigerante, café, leite, mas ela é uma garrafa de água. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que o sexo, ele é feito, ele existe para procriação. E não por meio de prazer. Entende? Aí você volta aqui no que Schopenhauer falou, você vira escravo de uma vontade sua. Aí você vira um animal, não um animal racional. Você vira um animal como os outros. Aí vocês estão entendendo? Se eu falo que o sexo é só um meio, ele é só um meio de prazer, eu me igualo a um animal. Se eu me igualo a um animal, eu perco minha dignidade de homem. Se eu perco minha dignidade de homem, eu posso matar vocês aqui à vontade, se quem me fizer raiva, entendeu? Ah, mas não, você não pode não, porque existe um valor. Tá bom, se existe um valor, por que eu estou falando de valor? Porque eu sou um ser humano. Então, se eu sou um ser humano, eu sou diferente dos animais. Entendeu? É muito mais complexo do que a gente imagina. Entendi isso. Exatamente. Se você pegar a sociedade em geral, ele está falando. Agora, eu vi duas, mas ele gosta. Eu vi dois vídeos, 2 quadros diferentes, com 2 coisas diferentes. Né? Dependeu, falando que não foi a igreja que existe, que é a espiritual, e também outro quadro falando que, como eles são católicos, não tem como a gente aprovar algo daquele tipo, seja de qualquer maneira. Então, eu só quero dizer, eu preciso falar. Pessoal de casa,
São muitos assuntos, é claro que nós poderíamos ficar aqui a noite inteira falando, continuar, mas aqui nós encerramos o nosso curso de Introdução à Filosofia. Então, fiquem com Deus, espero ter dado um panorama geral, mesmo que rápido, né? Por mais que a gente queira explicar bastante, nós não temos prazo para isso, né? Para vocês, e reforço que a nossa avaliação final, no dia 1º de dezembro, vai ter a segunda filosófica. Eu quero só que vocês entrem lá, participem conosco, e depois me enviem uma frase que chama atenção, para eu poder dar uns pontos de avaliação para vocês também, tá bom? 1º de dezembro, na segunda filosófica. Depois eu vou mandar os detalhes direitinho no grupo. Vocês fiquem com Deus, qualquer dúvida ainda estão no WhatsApp. Obrigado pela paciência de vocês ao longo deste semestre inteiro. Perdoa também pelos erros aí, né? Às vezes a gente não é tão bom, não corresponde tanto, mas tá bom também. Obrigada, professor. Foi maravilhoso ter você bom. como nosso professor de Muito filosofia. obrigado, João Pedro. Muito bacana as suas aulas. Obrigado, gente. Fica com Deus. Valeu. Boa noite aí, pessoal. Boa noite para todo mundo aí, viu? Falou.